Luís Fazenda e Marco António Costa estão frente a frente nesta edição da noite. Muito boa noite aos dois. Marco António Costa, começo por si e pela sua nota prévia. Boa noite. A minha nota prévia é sobre um tema que representa o Portugal positivo que existe e é sobre a Associação ASAS, uma associação que está sediada em Santo Tirso e Trofa e que se dedica à proteção de crianças e jovens em risco. No último fim de semana realizaram um evento inédito que ocorreu no Mercado Ferreira Borges, no Porto, com o apoio da Câmara Municipal do Porto e também com o apoio entusiasta da comunidade que envolve esta instituição, quer empresários, quer voluntários, que se envolveram nesta iniciativa, os empresários oferecendo muitos produtos que foram comercializados e vendidos nessa feira solidária e reverteu a totalidade dessas vendas a favor da instituição, mas acima de tudo dizer que esta instituição representa muito daquilo que é feito no país todos os dias pelas nossas crianças e pelos nossos jovens que são retirados às famílias em situação de risco. Esta instituição em concreto tem a particularidade, como eu disse, de haver um ambiente da comunidade social que a envolve, das mulheres e homens que voluntariamente trabalham no dia-a-dia por esta instituição, são voluntários, são empresários, são empresárias, são pessoas que têm a sua vida profissional, mas que se entregam diariamente a esta instituição e que são verdadeiramente heroínas e heróis de uma história que nunca encontra nas televisões reflexo. Eu queria aqui deixar esta nota a todos esses voluntários e particularmente a estes que na Associação ASAS fazem a diferença na vida de muitas crianças. Muito bem. Luís Fazenda, a sua nota prévia. Sem deixar de dizer que em relação a crianças em risco, à pobreza infantil, toda a solidariedade é precisa, sublinhar esse facto. Isso convém não escamotear que as políticas públicas, ao longo dos últimos anos, têm vindo a aumentar as condições da pobreza infantil, da pobreza na adolescência. E hoje, segundo dados que até são bastante divulgados, 1/3 das nossas crianças está em risco de pobreza. E, portanto, isso exigirá uma reflexão muito mais vasta do que a solidariedade que cada um possa estender e de qualquer mão que possa ser dada em situações já de vida limite e que apelam a toda a nossa capacidade e propensão de humanidade. A minha nota prévia era acerca da Palestina. Temos hoje um movimento na Europa, já de vários parlamentos, da Suécia, do Reino Unido, ontem da França, Espanha, Irlanda, Hungria, Bulgária, Roménia, República Checa, etc., todos vindo a reconhecer o Estado da Palestina. É uma causa que todos nós percebemos que é uma causa não só justa, porque há um território, há uma nacionalidade, há uma identidade cultural, há a necessidade da constituição política de um povo que tem sido agredido, que foi ocupado, colonizado, etc., mas muito mais do que isso, para além dos direitos à autodeterminação e à independência desse povo, muito mais do que isso, porque isso tem a ver com ferramentas de enorme utilidade para o diálogo com o mundo árabe, com a luta pela paz universal, pela distensão no Médio Oriente, num conjunto de cenários geoestratégicos do mundo. E, portanto, o que se apela aqui, o que se insta, com muita veemência, sobretudo vindo de pessoas como eu, da esquerda parlamentar, que há muito mais de uma década estão sistematicamente a propor no Parlamento o reconhecimento do Estado da Palestina, quando essa circunstância já está em marcha num conjunto de países europeus, o apelo é para que o Governo realmente não fique para o fim, não seja o último deste movimento e Portugal consiga estar nos primeiros países da União Europeia a reconhecer o Estado da Palestina. Creio que é um contributo para a paz, é um contributo para os direitos humanos, é um contributo para a democracia. Alguma consideração breve? Duas notas. Uma primeira ainda sobre a questão da infância e da pobreza. Eu gostava de distinguir, e lamento que o Luís Fazenda tenha aproveitado para fazer aqui algum aproveitamento político desta questão. Eu gostava de distinguir aquilo que é o voluntariado e também o empreendedorismo social decorrente desta iniciativa, que é uma iniciativa que pela primeira vez ocorre a Norte e que demonstra também uma atitude
e uma disponibilidade da comunidade, que é aqui a razão de ser da minha chamada de atenção e deste minuto, há uma questão muito mais profunda, que é o problema da pobreza, da infância, nomeadamente, mas eu gostava de dizer que sobre esse tema, quando quiser, tenho toda a disponibilidade para fazer esse debate, porque, de facto, quando em 2010 se terminou com o quarto e o quinto escalão do abono de família, quando se terminou com a majoração do primeiro e segundo escalão do abono de família, quando ao longo destes 3 anos tivemos que enfrentar uma crise fruto da circunstância de bancarrota, obviamente que os níveis de pobreza atingiram generalizadamente de uma forma mais dramática os portugueses e naturalmente a infância. Isto são crianças que não têm, que eu estou a falar, infelizmente não são crianças que são oriundas só de famílias pobres. A violência contra as crianças, o abuso contra as crianças são retiradas às famílias, não é só famílias que têm fracos recursos financeiros, são famílias que estão destruturadas e muitas delas não há uma origem financeira na razão dessa violência. E esta instituição, como muitas outras, protegem essas crianças. E eu julgo que é importante fazer esta referência. Mas são por isso crianças que estão sob a tutela do Estado, a partir do momento em que são retiradas às famílias. Mas são retiradas não exclusivamente por razões económicas, mas por razões de violência. Sobre a questão da Palestina, dizer que isto é uma opinião que me vincula só a mim, não vincula ao meu partido. Eu julgo que já está feito um percurso histórico suficientemente longo pelo povo palestiniano. E a observação que nós hoje fazemos leva a que não seja, de qualquer das formas, despiciando esta questão em termos de um reconhecimento futuro do Estado palestiniano. Eu não sei qual é a decisão que o Governo irá tomar. Eu confesso que, acima de tudo, se isso contribuir e ajudar a contribuir para um clima de paz naquela zona do Médio Oriente, eu julgo que é fundamental para podermos obter essa paz. Muito bem. Saindo então das notas prévias, avançando para os temas do dia, Luís Fazenda, começo por si por lhe perguntar como é que interpreta esta decisão da maioria, conhecida hoje, de recuar na questão da cláusula de salvaguarda relativamente ao IRS, que foi uma das medidas apresentadas na recente reforma. Há um problema político introdutório desta questão, que é a palavra do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro, em diversas ocasiões, e também na Assembleia da República, no debate do Orçamento de Estado, embora isto pertença a um diploma autónomo que vai ter reflexo no Orçamento de Estado, mas é uma lei à parte da lei do Orçamento de Estado, o Primeiro-Ministro disse que existiria uma cláusula de salvaguarda, de modo a garantir que nenhuma família, com um filho ou 100 filhos a cargo, jovens ou idosos, ou quem quer que fosse, viesse a ser prejudicado no apuramento da coleta do IRS. Desde logo, isso criou muitas dúvidas. Do ponto de vista técnico, quer dizer, este é o país dos sítios, é o país das colocações informáticas de professores que dão o que dão, e toda a gente conhece. Desde logo houve imensas dúvidas e elas foram perguntadas. O meu grupo parlamentar, o Bloco de Esquerda, teve a oportunidade de o fazer com o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Se isso tecnicamente era suportável pelo sistema informático do IRS. A resposta não foi muito clara. Não, a resposta foi que se criava um outro campo de referência, tudo era possível, tudo tecnicamente estava preparado. Vamos então ao problema político. Enfim, mas percebeu-se logo que não era bem assim. E, portanto, imperaram aqui outros cálculos de oportunidade, do que é que seria a desestabilização do sistema informático em ano eleitoral, e, portanto, alteraram-se as coisas. Agora, a justificação que o PSD e CDS apresentam é de que vão alargar o sistema de deduções e que isso alteraria o apuramento da coleta e que isso invalidaria a necessidade da cláusula de salvaguarda. Não, o problema não é esse. Mesmo que isso fosse assim, estará por apurar. Vamos ver o exercício do ano fiscal. Mesmo que isso viesse a ser assim, e sobre isso há muitas dúvidas, até porque estamos a trabalhar com modelos que não trabalhamos até aqui devido à alteração da estrutura, com o quociente familiar, etc, etc. Mas, mesmo que isso fosse assim, não se percebe porque é que não está lá a tal defesa, a tal garantia que é
exatamente a cláusula de salvaguarda. É que não está Ou lá a seja, cláusula de salvaguarda, mas fica a declaração política de que nenhum contribuinte pagaria pela alteração de regras do IRS mais imposto em 2015 do que em Só com a 2014. cláusula de salvaguarda. E se ela desaparece, enfim, quem pagar mais, olha, pagou mais. É assim? Não, não é assim, como é óbvio. Há aqui claramente, não é assim, o Luís Fazenda não tomará mal que eu contradito desta forma tão direta. Contradito à vontade. Porque o que está aqui em causa é verdade, a primeira parte da explicação dada pelo Luís Fazenda, que é a cláusula de salvaguarda surgia porque havia uma alteração do regime das deduções e a forma como as deduções poderiam ser apresentadas, nomeadamente para casais sem filhos. Ora, para evitar que houvesse prejuízos relativamente a esses casais, porque era alterado o regime das deduções, criou-se a cláusula de salvaguarda. Foi afirmado, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais assumiu que esse seria um mecanismo, e o Sr. Primeiro-Ministro deu voz a essa sugestão do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de cláusula de salvaguarda. Ora, razões de natureza técnica levam a que não se altere o que está hoje em vigor relativamente às deduções e que se aumente a possibilidade de outras despesas poderem vir a ser também consideradas para efeitos de deduções. Isto é, aumenta-se as deduções possíveis de serem apresentadas pelas famílias. O que é que isto significa? Que já não é necessária a cláusula de salvaguarda, porque, nomeadamente, os casais sem filhos ou pessoas a título singular que apresentassem o seu IRS, que tinham despesas do ano passado ou que terão este ano ou no próximo ano, poderão continuá-las a apresentar como fizeram este ano ou fizeram o ano passado, sem serem prejudicadas por isso. Quem é que vai beneficiar desta reforma do IRS? Necessariamente as famílias. As famílias que têm crianças ou que têm ascendentes a cargo e que passarão a contar para efeitos de cálculo do imposto a pagar, o tal quociente familiar que nós referíamos há pouco, e que essas irão beneficiar, não havendo prejuízo para as pessoas a título singular ou para os casais sem filhos que apresentem individualmente cada um o Mas seu... para não serem prejudicados têm que apresentar mais despesas. Ou seja, Não, portanto, terão que apresentar exatamente as despesas que apresentariam. O que acontecia é que na proposta anterior apresentada de reforma do IRS havia uma junção de um conjunto de deduções que passavam a ser apresentadas no seu conjunto. Ora, isso poderia prejudicar individualmente o contribuinte que quisesse apresentar sozinho a sua declaração de IRS, não tendo filhos ou ascendentes a cargo. Eu julgo que o que interessa aqui realçar, em primeiro lugar, é a simplificação que é garantida. Há 2 milhões de contribuintes que terão a sua declaração de IRS autopreenchida. A reforma estava a complicar. Não, a reforma não estava a complicar. A reforma foi apresentada com toda a clareza, a reforma vai ser debatida no Parlamento. Aquilo que era importante nesta reforma, que era a proteção da família e o apoio à família, está garantido com a solução hoje apresentada pelo Governo, através do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, e, portanto, julgo que não há sobre esta matéria nenhuma dúvida. Eu compreendo e respeito, obviamente, o aproveitamento que é necessário fazer por parte dos partidos da oposição, e Luís Fazenda dá aqui voz naturalmente. Há uma tentativa de colocar em crise a palavra do Primeiro-Ministro, mas ela não está em crise, a palavra não é posta em causa, uma vez que o objetivo desta reforma, que era apoiar as famílias, isto é, baixar a carga fiscal sobre as famílias sem prejudicar os outros contribuintes a título individual, os que não têm um agregado familiar com filhos ou com Portanto, mantém-se válida a declaração claríssima do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de que nenhum contribuinte pagará este ano mais do que pagou o ano passado. No próximo ano, do que pagou este ano. Passado. Palavra de Secretário de Estado. Avançamos para o próximo tema ou o Luís Fazenda Não, vai-me permitir uma réplica. Enfim, correndo sempre o risco de tudo o que eu diga seja um aproveitamento político. Não, eu me referi agora a isto com naturalidade. Mas se o Governo tem essa clareza, deve manter uma cláusula de salvaguarda, independentemente da alteração da estrutura das deduções. Mas veja-se bem atrapalhada disto. Fizeram uma reunião até às 4 ou às 6 da manhã, por causa da reforma do IRS e do Orçamento de Estado, reforma da fiscalidade verde, tudo isso. Desapareceram as deduções da educação. Depois recuperaram, não como deduções, mas como abatimentos.
Agora regressaram as despesas de educação às deduções. Alteraram o sistema das deduções. Alargaram as despesas familiares. Agora reduziram as despesas familiares. Já fizeram ali um trabalho de corte e costura de umas 5 ou 6 coisas diferentes. Repassa a competência, a capacidade, a estabilidade e a previsibilidade de todo este processo. E depois deixaram ficar o Primeiro-Ministro em maus lençóis. Porque a Ministra das Finanças já tinha dito, bem, não podemos garantir que em algumas circunstâncias não haja umas famílias, nomeadamente com um filho só, sem filhos, ou sem ascendentes a cargo, ou sem descendentes, que não possam, em determinadas circunstâncias. Foi face a essa declaração da Ministra das Finanças que o seu Primeiro-Ministro disse, mais do que uma vez, existirá uma cláusula de salvaguarda. Não é a palavra do Primeiro-Ministro que está em crise, é uma política que está em crise. E, portanto, essa garantia tem que lá estar. Estas propostas do Governo surgiram hoje, inesperadamente, numa comissão que começou a discutir na especialidade uma proposta de lei que foi já debatida depois do orçamento em propostas de lei autónomas do Governo. Irá ao Parlamento, não apareceu hoje, de repente. Porquê? Alguém nas últimas 24 ou 48 horas percebeu que aquilo era um enorme imbróglio. Mas o Governo não assumiu isso. E deveria assumir. E quer fazer a votação de especialidade amanhã de manhã. Quando eu saí do Parlamento há 1h30... Conseguiu consultar o Não final? havia ainda guião de votações sequer. E querem começar as votações amanhã de manhã. E querem que isto, que é tão importante para a vida dos portugueses, seja assim decidido em cima do joelho. Portanto, vale a pena perguntar qual é a pressa. Não, queremos que haja, de facto, o tempo necessário, não só para o Governo se explicar como deve explicar-se, mas também para que os partidos da oposição, e em geral todos os deputados, possam saber muito bem o que é que estão a votar. Porque, entretanto, alteraram-se as estruturas quer do IRS, quer, inclusivamente, de questões que tinham a ver com a compatibilidade dos novos impostos da fiscalidade verde com Ainda o IRS. E, portanto, há aqui, assim, de repente, feito através de um secretário de Estado, depois do debate com o Primeiro-Ministro, depois do debate com o Governo, quer na lei do orçamento, quer na lei da alteração do Luís Fazenda, IRS. porque a convicção era de que isto estava fechado, esta fórmula claro, do IRS. havia a palavra do Primeiro-Ministro. Enfim, eu não vou falar acerca, não vou falar acerca da palavra do Primeiro-Ministro. Mas, entendamos, não é um secretário de Estado, com todo o respeito que eu possa ter e tenho pelo secretário de Estado, seja quem for, vai dizer, não, isto é melhor, que anula aquilo que foi a garantia política de um Primeiro-Ministro. E, portanto, essa garantia política tem que ser chamada a capítulo. Tem que ser chamada a capítulo. Vamos começar pelo princípio. Nenhum secretário de Estado individualmente faz isto, é o Governo no seu todo que assume este tipo de alterações. Primeiro. Segundo, nem a o que está aqui em causa, como sabe, a Ministra estava em Bruxelas, as imagens televisivas podia ter mostram alterado isso. O dia da especialidade. Como sabe, esta reforma foi apresentada já há algum tempo. Os partidos tiveram a oportunidade de apresentar as propostas também que entenderam de alteração nas especialidades. Houve uma discussão na generalidade, alteração na especialidade. Portanto, isto de dar a entender que se está aqui a fazer uma coisa de supetão, tem uma razão. Primeiro, não é verdade. É tradição e é normal no debate em especialidade a serem apresentadas propostas nestas circunstâncias que aconteceram hoje. Segunda questão. Porquê é que existe pressa? Não é um problema de pressa, é um problema de entrar em vigor no dia 1 de janeiro e tentarmos que haja um efeito direto. É uma boa pressa. É para que as famílias beneficiem de um regime fiscal mais favorável a partir de dia 1 de janeiro de 2015. Qual é a discussão que nós estamos a ter aqui? Não é a discussão do resultado final, que é as famílias serem beneficiadas com esta reforma. O que nós estamos a discutir é os pequenos incidentes. E aquilo que é importante aqui... Sim, é um pequeno incidente. Estamos a falar de um incidente instrumental que foi apresentado hoje a proposta às 4h30 da tarde. 3 vezes. Luís Fazenda, pequeno incidente. Vamos ver se nós nos entendemos aqui numa coisa que é vamos importante. ser responsáveis. Esta reforma, claro, por isso é que apresentámos uma reforma que apoia as famílias. Por isso é que somos responsáveis. E por isso é que esta discussão precisa de ser feita para poder entrar em vigor o mais depressa possível a lei e beneficiar as famílias desta reforma. Esgotámos o nosso tempo, vamos ter que esperar pelos exemplos e pelas regras efetivamente definitivas desta reforma do IRS. Fazemos agora... Nunca está em falha. Senhores, obrigado Obrigado aos dois. Boa noite, fazemos uma pausa, voltamos à hora certa. Até já.